Paz do Senhor a todos. Hoje é o nosso último culto das senhoras esse ano. Tem sido um ano bastante diferente dos demais, mas podemos falar que até aqui nos ajudou o Senhor. Eu gostaria de começar com uma oração. Querido Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de estar na Tua presença, de poder compartilhar algo da Tua palavra, Senhor. Fala em nossos corações, é o que pedimos. Sê conosco, em Teu nome. Amém. A época do Natal para mim, ela sempre foi muito especial. E eu me lembro quando nós estávamos lá no deserto, no Senegal, e o Natal para eles era um dia comum. O Natal não tinha nenhum significado. Eles comemoravam várias datas, mas o Natal eles acordavam cedo, eles iam para o campo, eles cuidavam dos seus animais e o dia não passava disso. Quando terminava o 25, eles voltavam para casa, era como se aquele dia realmente não tivesse acontecido. Não havia decorações natalícias, não havia Pai Natal, não havia festividades, não havia nada do que se tem hoje, né? E quando nós saímos pela cidade, nós vemos as ruas enfeitadas, nós vemos as lojas, os shoppings, e essa festividade tem se tornado um pouco banal, porque as pessoas, apesar de celebrar o Natal, também celebram como qualquer outra coisa. É só uma época festiva. Mas nós que somos cristãos, nós sabemos que a época do Natal tem um sentido diferente para nós. E para mim é uma da época mais especial do ano. Eu já em novembro já escuto os hinos de Natal, e aí são 2 meses de escutar músicas de Natal e refletir sobre tudo aquilo que Jesus é, o que Ele tem feito por nós. Eu gostaria de trazer hoje, no nosso devocional, uma pequena meditação. Hoje no culto da manhã o Paulo falou bastante sobre as profecias que já estavam escritas na Bíblia, anunciando a vinda de Cristo. E eu tinha preparado aqui algo parecido, né? E a primeira menção que se tem de que viria o Salvador foi em Gênesis 3:15, que o versículo fala assim: e eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então essa é a primeira menção do Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Então nós vemos que o Evangelho, o seu significado vem como boas novas ou mensagem alegre. E mais tarde no Novo Testamento nós vamos ver que o Evangelho ele é retratado como uma mensagem de salvação. Eu gostaria de compartilhar hoje com vocês, no Antigo Testamento, a passagem que se encontra em Isaías 40. Gostaria de ler esse capítulo. Que fala sobre o livramento prometido ao povo de Israel. Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, abrandai-lhe que já é a sua servidão acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado,
e todo monte, todo outeiro será abatido. O que está torcido se endireitará, e o áspero será aplanado. A glória do Senhor se manifestará, em toda a carne juntamente verá o que foi a boca do Senhor e que disse isso. Voz que diz, clama, e alguém diz, que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta sua voz fortemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Juda: eis aqui o vosso Deus. Eis o Senhor Jeová virá com forte e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele e o seu salário diante da sua face. Como um pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Os que amamentam e as guiará mansamente. Quem mediu com seu punho as águas e tomou as medidas do céu aos palmos, e recolheu uma medida do pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? E quem conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notário o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como gota em um balde, como pó miúdo da balança. Eis que lança aí as ilhas, como umas coisas pequeninas. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera menos do que nada e como uma coisa vã. E quem, pois, farei semelhante a Deus? Com o que comparareis? O artífice grava a imagem, orive cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe a madeira, que não se corrompe. Artifício sábio busca para gravar uma imagem que não pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Que desde o princípio vos não notificou isso mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E ele é que se estende ao céu como cortina e desenrola como tenda para nele habitar, o que faz voltar ao nada aos príncipes e tornam coisas vãs os juízos da terra. Não se plantam, nem se semeiam, nem se arregam a terra ao seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam. Um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante, para que seja semelhante, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta do seu exército e quem as todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder. Nenhuma faltará, porque, pois de Jacó tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que nenhum vigor tem. Os jovens se cansarão
e fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como as asas, como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós vemos aqui que o profeta Isaías, ele escreveu sobre a vinda de Jesus nesse capítulo. E ele foi escrito numa época em que os israelitas estavam debaixo de cativeiro, estavam exilados na Babilônia. E essa foi uma boa notícia para eles, porque falava que a restauração ia vir para o povo de Deus. E o cativeiro na Babilônia terminou depois de 70 anos, assim como tinha dito o Senhor. E ele abriu um caminho para que seu povo pudesse retornar para Jerusalém e reconstruir o templo. E a restauração final viria com Jesus. Em Lucas fala que ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então aqui é claro que o Evangelho, ele é Cristo. Jesus é o Evangelho, ele é as boas novas. Quando nós lemos no início, nós vemos que Deus trata a desobediência ao pecado de Adão e Eva, e ele amaldiçoa a serpente. Mas no meio dessa maldição, nós vemos que Deus deixa também uma mensagem de esperança. E essa mensagem é Jesus. Ele viria para pisar na cabeça da serpente e reivindicar a vitória. Ele é a boas novas. Então a decisão de Adão e Eva de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não foi só um ato de desobediência. Foi realmente uma tentativa de ser como Deus. Foi um ato de rebelião. Eles não confiaram na bondade, na provisão e na autoridade de Deus. E isso é pecado, a desobediência, a autoglorificação, a incredulidade. E o pecado ele vai contra o caráter de Deus. E a única resposta justa para o pecado é o julgamento e a ira de Deus contra os pecadores. Isso é má notícia para nós, porque nós somos pecadores. E o pecado é uma condição da humanidade. E nós merecemos a morte. Assim como está escrito em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituíram estão da glória de Deus. E mais para frente, ainda no capítulo 6, fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós vemos que apesar dessa maldição em Gênesis, essa esperança ela é declarada. E como foi falado de manhã, ela continua em toda a Bíblia. A gente vai achar nos capítulos da Escritura apontando para a esperança de que viria para resgatar e redimir. E Jesus, ele é a nossa esperança. E esse Natal, ele é sobre Cristo, ele é sobre Jesus. Não importa as confraternizações que fazemos ou decorações e festas, o motivo principal é Cristo. Ele é a nossa esperança. A sua morte na cruz, ela foi suficiente para satisfazer a ira de Deus. E Jesus, esse que nós colocamos a nossa fé, é o mesmo que nos salva. Nós podemos dizer que o Evangelho é as boas novas de salvação que recebemos somente pela graça e somente pela fé em Jesus Cristo. O Evangelho ele tem implicações em todo o nosso passado, presente e futuro.
Mas a nossa salvação não se limita apenas no momento em que nós aceitamos Jesus no nosso coração e falamos uma oração. É um momento que colocamos a nossa fé em Cristo. Também podemos falar que é um momento de justificação, mas a nossa santidade ela é exigida dia após dia. E Jesus, quando Ele coloca a sua justiça em nós, Ele nos declara inocente e estamos numa posição para estar diante de Deus. Estamos livres das nossas culpas, do nosso pecado para sempre. Mas diariamente nós exercemos a santidade porque nós queremos ser como Cristo. E o Espírito Santo, aquele que habita em nós, ele começa a nos santificar dia após dia. Ele nos transforma aos poucos, para que nós sejamos realmente libertados do poder do pecado. E é Ele que nos capacita a obedecer a palavra de Deus, a sermos conformados à semelhança de Cristo. Eu sei que a gente já falou várias vezes que não devemos ser conformados ao mundo, mas aqui a gente fala que o Espírito Santo, Ele trabalha em nós para que nós sejamos conformados, ou seja, para que nós entramos na forma de Cristo, para que nós sejamos igual a Cristo. E esse processo de santificação, que faz parte do nosso dia a dia, ele vai permanecer até o nosso fim do dia. E a graça de Deus para nós. E nós sabemos que no nosso futuro vai acontecer também a glorificação, quando nós vamos ser realmente libertos da culpa do nosso pecado. Vamos estar livres para sempre. E é uma realidade que nós ansiamos. Quando o pecado será realmente erradicado. E a nossa glorificação será uma obra de Deus naquele dia que Ele vier para nos buscar. Porque nós sabemos que Jesus Cristo, Ele veio e nasceu, mas Ele tinha um propósito nessa terra, que era viver, morrer e ressuscitar. E quando Deus nos reunir para si, seremos ressuscitados dos mortos, introduzidos no seu reino com um novo corpo glorificado. E essa glorificação, a nossa justificação, corresponderá ao nosso santificador. É por isso que o Evangelho é uma boa notícia, é por isso que o Evangelho é as boas novas, porque ele nos oferece a vida eterna e é oferecido gratuitamente para nós, por Jesus, aquele que vamos contemplar, aquele que é digno de toda honra, de todo poder e de toda glória, hoje e para sempre. Jesus é o Evangelho e o presente que recebemos é a vida eterna. E nesse Natal nós devemos realmente compartilhar Jesus e tudo aquilo que Ele fez por nós e oferecer o nosso coração sem reserva para aquele que tinha tudo, para aquele que se fez carne e habitou conosco. Nasceu, morreu e ressuscitou. E foi para o Pai preparar morada para mim e para você. Amém. Querido Deus, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu carinho. Te agradeço porque sabemos que não somos merecedores, mas somos especiais nos teus olhos, Senhor.
Desde a fundação do tempo, o Senhor já tinha um plano de resgate para nossas vidas, Senhor. Nós almejamos o dia em que estaremos junto contigo, Senhor. No céu que o Senhor tem preparado morada. Sabemos que ali não haverá choro, não haverá dor, não haverá doença. Estaremos louvando e engrandecendo o seu nome para sempre e sempre e sempre. Obrigado, Senhor, por falar em nossos corações. Obrigado pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Somos gratos por todas essas oportunidades que o Senhor tem nos dado e grato também porque o Senhor tem nos escolhido para partilhar as boas novas com as pessoas que ainda não conhecem. O desejo do nosso coração, conforme a tua palavra, que todas as nações, todas as tribos, todos os povos, todas as línguas, um dia esteja reunido diante do teu trono, louvando e engrandecendo o seu nome, cantando: Santo, Santo és tu, digno de receber toda a honra e toda a glória. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós ainda temos alguns domingos pela frente. Se Deus quiser, ainda vamos nos reunir na igreja. E para aqueles que vão viajar e que nós não vamos ver mais, em nome de todas as senhoras, eu desejo boas festas, que vocês possam ter um tempo em família, apesar de um número reduzido, mas que Jesus seja o centro das festividades, que Jesus esteja sentado no lugar de honra. E eu desejo a todos vocês que Deus vos abençoe grandemente e que realmente seja um fim de ano abençoado, apesar de diferente, mas abençoada, porque Jesus está conosco. E as promessas de Deus nunca falharam. Tudo que Ele prometeu se cumpriu. E nós ansiamos para o dia em que Ele vem nos buscar para estarmos juntos, louvando e engrandecendo o seu nome no céu. Que Deus abençoe a todos. Boas festas.